Verem seu papel de maneira brilhante, extraordinária, em um momento difícil. Eu queria convidar você a ler comigo o texto de Êxodo, capítulo 1, versículos de 12 a 22, de 12 a 22, melhor dizendo, quando nós temos aqui a história de duas mulheres, Sifrá e Poá. Pouca coisa se sabe dessas mulheres. Êxodo 1, de 12 a 22, nos diz: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Poá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus. Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. E a gente conhece a continuação dessa história. Esse texto nos fala de duas mulheres do Antigo Testamento, duas mulheres que preparam o caminho para o novo tempo. Mulheres que preparam, em um tempo difícil, um novo tempo. Todo novo tempo precisa de parteiras para trazê-lo à luz. Todo novo tempo precisa de pessoas que tragam esse novo tempo à luz. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, espiritualmente difíceis. Tempo de opressão, tempo de cristofobia, tempo de reclusão dos que professam a verdadeira fé em Cristo Jesus. Tempo em que o Evangelho tem sido tentado ser limitado ao templo. Existem projetos de lei onde a liberdade de fazer cultos públicos está sendo tirada. Quando eu estive na Itália pela primeira vez, eles aprovaram uma lei que nós não podemos dar uma Bíblia a ninguém. Temos que dar uma outra literatura de uma outra religião diferente, lá em Milão.
Então, se eu quisesse dar um Novo Testamento, eu tinha que dar também um livro do Testemunha de Jeová, ou um Alcorão, um outro livro qualquer, porque nós não podemos impor a nossa convicção. Eu me lembro que uma vez, falando sobre a perseguição à igreja, um pensador disse que há perseguição à igreja, a perseguição externa, com o crescimento da opressão das religiões não cristãs, com o crescimento do ateísmo e o ateísmo moderno, com o desenvolvimento da secularização, com a pornografia, com o liberalismo, com tudo isso que hoje transita nas mídias, nas TVs, nos filmes. Então diz que a igreja evangélica nunca foi tão perseguida no Brasil como no nosso tempo. Perseguição externa. Mas eu fiquei escandalizado quando ele demonstra a perseguição interna. Muitos que, dizendo-se cristãos, vivem como se Cristo não existisse. Muitos, dizendo-se evangélicos, são místicos. O crescimento dos dizendo-se evangélicos com testemunhos negativos, falta de caráter, pessoas que pregam o evangelho de uma maneira empolgada, mas vivem na carnalidade, explorando o próximo, tirando proveito do próximo, com mentiras, com ausência de piedade verdadeira e genuína. E esse estudioso diz que a perseguição interna do evangelho é mais forte e maior do que a externa. Porque o inimigo de nossas almas quer neutralizar o avanço da pregação do evangelho. E quando se prega outra coisa que não é evangelho, nós vivemos um tempo difícil. Um tempo onde a morte é instruída. E aí, antigamente a gente falava, quem quer ir para o céu, a igreja levantava a mão. Hoje você chega na igreja e diz, quem quer ir para o céu? Diz, pastor, deixa primeiro eu casar minha filha. Deixa primeiro eu conhecer minha neta. Está sendo tão bom viver nesse momento, nesse mundo. Antigamente, nos tempos difíceis, a igreja clamava pela volta de Jesus. Sermões sobre a volta de Jesus eram pregados constantemente. Hoje nós pregamos o céu aqui. E aqui é céu. Porque é aqui que eu quero que Jesus venha enxugar dos meus olhos toda lágrima. É aqui que eu quero que Ele cure todas as enfermidades. E aí a falácia tem sido pregada como se fosse evangelho, ignorando as palavras de Jesus que diz que no mundo tereis. A gente nem quer repetir. No mundo tereis, mas tende. Isso não é palavra de Jesus, mas não é pregado nessa perseguição interna ao evangelho. Todo novo tempo precisa de parteiras, de pessoas que tragam um novo tempo. Eu tenho recebido a alegria de receber na nossa igreja pessoas vindas de várias denominações ditas evangélicas. E elas vêm com a fé genuína, verdadeira, chegam lá, até recebem Jesus e começam a ver a confusão teológica, bíblica não bíblica. E percebe que tem alguma coisa errada. Aí entra na igreja batista e diz, não, ali a palavra é lida
é explicada e é pregada, e estão vindo. Alguém traz um novo tempo para essa pessoa. Todo novo tempo precisa de parteiras para trazer esse novo tempo à vida. E é tempo de proclamar a verdade. Quando proclamamos a verdade, e a Bíblia diz que Jesus disse: eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade e a vida. É Jesus. Não é pastor fulano. Não é a igreja YZ. Não é um estilo. Se você está vivendo tempos difíceis espiritualmente falando, eu quero dizer que Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para a sua igreja. As parteiras de Sifrá e Puá vivem algo novo da parte de Deus em tempos difíceis. Por isso, a partir dessa experiência das parteiras, nós queremos meditar um pouco e pensar como é possível viver algo novo de Deus em tempos difíceis. Para proclamar o algo novo em tempos difíceis, em primeiro lugar, considere que o inimigo não quer que ninguém viva o novo de Deus. O inimigo não quer que vivamos o que Deus tem para nós. O inimigo não quer que experimentemos a ação particular com Jesus. O inimigo não quer que a gente tenha encontros significativos com Jesus e com a sua palavra. O que hoje vocês ouvem em secreto, o que hoje eu lhes digo no escuro, o inimigo de nossas almas tem querido neutralizar a igreja, se não distrair a igreja. Alguns cultos são distrações, algumas mensagens são discursos retóricos. O texto deixa bem claro que o rei do Egito ordenou as parteiras, e o rei se coloca agora como inimigo do povo de Israel. Quando vocês forem ajudar, matem. A sua função é dar vida, mas eu queria que você tirasse vida. Quando a gente não prega o verdadeiro evangelho, o puro e simples evangelho de Jesus, nós tiramos vida. Tem muita gente trilhando o caminho largo, e eu me lembro daquele quadro que no passado se tinha: a porta estreita e o caminho estreito, a porta larga e o caminho largo. E tem muita gente feliz com o crescimento da igreja evangélica no Brasil. E está me parecendo porta larga, onde a experiência com Jesus, ela é deixada de lado. Nós vivemos constantemente uma batalha espiritual, o tempo todo. E a gente às vezes não sabe como lidar com batalha espiritual. Nós não imaginamos que estamos diante de uma ação, uma estratégia de Satanás. Eu olho para aquele texto de Pedro, eu fico impressionado. Jesus conversando com seus discípulos no particular: é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, e que lá ele seja entregue, que ele seja morto. Aí Pedro diz: Senhor, eu não vou permitir que isso aconteça com o Senhor. E Jesus diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Gente, está falando com Pedro. Pedrão. Pense naquele voluntarioso discípulo, sempre pronto para atender Jesus em tudo. Antes dessa
passagem, ou melhor, na mesma passagem antes dessa afirmação, Jesus diz assim: quem dizem os homens que eu sou? Aí um disse: dizem que tu és Elias, dizem que tu és... E ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é que responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedrão. Aí Jesus faz um elogio a Pedrão. Parabéns, Simão Barjonas. Porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou. Gente, o camarada ficou cheio. Ele foi elogiado por Jesus. Vocês sabem que naquela época o Espírito Santo ainda não tinha descido, ainda não estava com Pedro, mas o Espírito Santo revelou a Pedro. Aí muda tudo. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi o meu Espírito. Pedrão enche o pavão. E é necessário que o Filho do Homem padeça. O Espírito Santo me usou uma vez, o Espírito Santo vai usar outra vez. Eu não vou permitir que te sacrifique, Jesus. Para trás de mim, Satanás. Na minha Bíblia isso está no mesmo lado. Eu grifo aqui em cima: parabéns, Simão Barjonas, que o Espírito Santo te usou. E aqui embaixo eu grifo: para trás de mim, Satanás. O inimigo não quer que a gente viva o novo de Deus. Por isso ele cria um projeto imediato para tentar nos confinar, nos distrair, perder o foco. O maior desejo do inimigo é que você não avance, que você permaneça onde você está, que você não cresça, que você não dê passos, que você não consiga avaliar sua vida cristã em que nível está. Por isso que Paulo vai dizendo assim: queria falar a vocês como homens, mas tenho que falar a vocês como criança. E às vezes existem até pastores e líderes infantis. Falava isso no carro ontem, ou foi hoje? Hoje de manhã, quando a pessoa me trouxe para cá, contava a experiência de alguém que a igreja cresceu e isso mudou a postura do indivíduo. Eu digo: pastor infantil na fé, pastor carnal. Quantos cristãos carnais na liderança do povo de Deus? Tem uma música que eu gosto muito. A música é meio que um mantra: eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Eu gosto dessa música, porque eu quero viver o novo de Deus. E o novo de Deus é extraordinário. Mas o novo de Deus tem que ter uma razão, que é anunciar, proclamar a verdade, que é Jesus, em todo tempo e lugar. O inimigo vai tentar impedir eu e você de pregar esse evangelho, vai impedir que nós vivamos um tempo novo de libertação, um tempo de recomeço, um tempo de reconstrução, um tempo de graça e até um tempo de prosperidade. Uma das armadilhas de Satanás é a teologia da prosperidade que é pregada hoje nos templos. E isso muitas vezes nos inibe de pregar contra a carnalidade. E a gente nem toca no assunto da prosperidade bíblica e divina. Eu não quero que me confundam com esses pastores que pedem dinheiro. Eu não vou pregar em Malaquias capítulo 3. É o inimigo nos neutralizando. E tem muito crente que vive uma vida medíocre, porque não conhece a bênção do dízimo, porque para a gente não parecer com eles, a gente não fala. E tem muita gente vivendo em maldição, porque não é fiel nos dízimos e nas ofertas.
Há inclusive uma corrente teológica dizendo que o dízimo não é bíblico, é judaico. Porque Jesus nunca falou de dízimo. O dízimo não existe no Novo Testamento. É uma prática do Antigo Testamento. Uma vez tomando a profissão de fé de um jovem que veio de uma igreja que se reúne nas casas. E eu sempre que tomo profissão de fé, eu pergunto: muito bem, hein? Parabéns. Eu acho que eu queria tomar essa água quando eu abri. E esqueci. Ligadão, hein? E aí, quando eu falei sobre o dízimo, você é dizimista? Ele disse: olha, embora Jesus nunca instruiu sobre o dízimo, eu sou dizimista. Falei: que pena que na sua Bíblia não tem a instrução de Jesus sobre o dízimo. Na minha Bíblia diz Jesus falando assim: olha, vós dais o dízimo do endrio e do cominho. Fazei estas coisas sem deixar de fazer as outras. Aí eu não me lembro dessa passagem. Jesus combatendo a hipocrisia dos fariseus, que eram certinhos no dízimo, e até o dízimo do endrio e do cominho, do coentro, desse mato que é maravilhoso, gostoso e cheiroso, eles davam o dízimo, mas não cuidava dos necessitados. Jesus não falou a respeito do dízimo porque não precisava, era comum e era imposto pela lei judaica. Então já fazia isso, assim como Jesus também não vai falar da monogamia, da poligamia. Fazei estas coisas sem deixar de fazer aquelas. E tem muita gente vivendo uma vida medíocre, miserável, porque não conhece a bênção de ser dizimista. Eu aprendi a dar dízimo com meu pai, pastor Ricardo Portela Paim. Se você der para ele uma camisa, ele vê a marca da camisa, ele vai na loja. Quanto custa essa camisa? R$80. Ele tira R$8 e dá de dízimo. Hoje ele aprendeu a mexer na internet, não vai mais na loja. Se você der o sapato, ele vê lá, digita sapato, quanto é que é, aí ele tira o dízimo. Eu aprendi isso. Mas o inimigo de nossas almas não quer que a gente viva experiências profundas com Deus. Até quer que a gente viva experiências sensoriais, mas não experiências que gerem transformações. O inimigo de nossas almas quer nos neutralizar, e às vezes nós deixamos de experimentar o novo de Deus, porque a gente não vigia. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos compreender que vivemos uma batalha espiritual constantemente, todo dia, todo momento. O inimigo quer que haja morte. Nunca esqueça que a sua luta é espiritual. E às vezes o seu cônjuge está sendo influenciado pelo inimigo. Meu cônjuge, uma mulher de Deus? Sim. Meu marido, um homem de Deus? Sim. Pedro, homem de Deus? Para trás de mim, Satanás. Às vezes, nosso filhinho, criancinha linda do vovô, começa a... Ele olhou para cá, ó. Ele sabia que estava falando com ele. Né? Coisinha linda do vovô. O inimigo usa para distrair, para a gente se distrair. Eu me lembro que houve uma época na minha casa que eu sempre fui muito assim de fechar sermão em cima da hora.
E aí no domingo eu fechava o sermão lá por umas 3 horas da tarde, dormia 1 hora, ia tomar banho e quando eu estava antes de tomar banho orando, porque fechei o sermão, começava um bate-boca entre meu filho de 2 anos e a minha esposa. Aquelas conversas que há entre criança e pai e mãe, menino, faça isso, faça aquilo, não sei o que, virava um tormento. Eu não conseguia orar. Aí ia pregar, imagine como era a pregação. E eu descobri que aquilo era uma batalha espiritual. Minha mulher, uma mulher de Deus, santa, mulher de oração. Meu filho, o nome dele é Mateus. Um dia eu cheguei do seminário, e aí Fátima disse, eu falei, cadê o Mateus? Ela piscou o olho e disse, cadê o Mateus? E eu fui então procurar o Mateus, e fui procurar naqueles lugares que eu sabia onde ele não estava. Cadê o Mateus? E nós tínhamos comprado uma televisão 29 polegadas, e a caixa estava na sala, e eu perguntando, cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Aí ele abre a caixa e diz, tadã! Presente de Deus. Porque naquele dia a mãe dele tinha ensinado para ele o significado do nome Mateus. Mateus, presente de Deus. E eles fizeram um negócio legal. 11 horas da noite eu estou chegando, ele está escondido na caixa, e ele diz que ele aprendeu naquele dia que o nome dele significava presente de Deus. E às vezes o inimigo pode usar um presente de Deus para nos distrair. O nascimento de uma criança é um presente de Deus. Todo bebê é uma dádiva de Deus. Cuidado, para proclamar algo novo em tempos difíceis, vigie, porque o inimigo não quer que nós proclamemos. Segundo lugar, decida cumprir os princípios de Deus. Versículo 17 é muito claro no texto. Todavia as parteiras temeram a Deus. Os princípios de Deus, eles precisam serem levados em conta. Quem vive para cumprir os princípios de Deus, sempre irá preparar pessoas para receberem o novo de Deus. Porque Deus é fiel. Quando se cumpre o princípio dele, ele honra a sua palavra. A obediência a Deus precisa ser imediata, inteira. A ordem de Faraó era para matar os bebês, mas o princípio de Deus é para dar vida e não morte. Quando a gente tem um tema como esse, tempo de proclamar, esse é o princípio de Deus. Proclamemos a verdade e anunciemos as grandezas de Deus. Mas a gente às vezes nessa polarização, os púlpitos foram usados para falar ideologia. E toda ideologia é idolatria. Seja ela libertadora, progressista, conservadora, é idolatria. Eu apanhei tanto como presidente da convenção, porque eu não me posicionei publicamente em quem eu deveria votar e dizer para o povo batista em quem o povo batista tinha que votar. Mas existe um princípio dos batistas que é a liberdade de consciência, liberdade de expressão. Teve uma pessoa que me xingou, nunca fui tão ofendido na minha vida, porque eu não disse o que os outros líderes de outras denominações estavam dizendo. Mas a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. A grande maioria do povo batista votou consciente. Alguns não votaram consciente, votaram induzidos. Isso é muito complicado, porque tem muita gente confundindo princípio de Deus com princípio
humano. Tem muita gente confundindo, temendo aos homens, achando que a esperança é um homem e deixando de crer que a esperança é Jesus. Eu acho que Deus, inclusive, está querendo ensinar isso ao seu povo. A colocar fé em Jesus. As parteiras desobedeceram ao rei, mas obedeceram a Deus. Temeram a Deus, foram obedientes a Deus. E, gente, pode ser que vivamos um tempo de opressão ainda maior, onde os templos venham a ficar fechados, onde nós, pastores, sejamos perseguidos, mortos. Agora, recentemente, semana passada, morreu um missionário. O missionário foi pego, posto num carro, depois assassinado. Nós tivemos que fazer uma ação emergencial para socorrer esses missionários lá, os nossos missionários. Oferecemos ajuda à esposa, à viúva. Não é da nossa junta, mas agora não importa, a gente tem que socorrer. E daqui a pouco a gente pode viver algo aqui. E se vivermos algo aqui, é porque Deus permitiu. Porque o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Por isso não temeremos, ainda que, se vivermos os princípios de Deus, nós vamos obedecer a Deus, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Para proclamarmos algo novo em tempos difíceis, precisamos vigiar contra o inimigo. Precisamos observar e valorizar os princípios de Deus. Em terceiro lugar, não tenha medo das pressões. E não obedeceram às ordens do rei. Havia pressão, pressão real, pressão dos que bajulavam o rei. Vocês lembram da experiência de Daniel? Pessoas estavam de olho em Daniel, bajuladores do rei. Daniel dobrava os joelhos quantas vezes por dia? 10. 3 vezes por dia. Eu induzi vocês ao erro, mas vocês não erraram. Entendeu? Princípio de Deus. Falei, ó. Quantas vezes? 3. 10? Não, 3. Por quê, gente? Porque havia bajuladores do rei observando. Todo dia, 3 vezes ele dobra o joelho ali. Vamos criar uma lei. Veja aqui o projeto de lei para oprimir o povo de Deus. Não é coisa desse tempo e nem apenas desse mundo. Desde a Babilônia. E Daniel se manteve fiel aos princípios de Deus e não cedeu à pressão. A pressão do rei chega e é pior ainda, gente. O rei diz: eu não consigo livrar vocês. E eles dizem: fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus nos livrará. E se ele não livrar, todavia, nós não dobraremos o joelho a outra coisa que não seja o nosso Deus. As pressões, elas virão de tudo quanto é lugar. Uma das coisas que eu tenho aprendido nessa experiência como presidente da convenção é pressão, sofrer pressão. Nunca fui tão pressionado de tudo quanto é lado. Sou pressionado pelos liberais da teologia da inclusão, sou liberado pelos conservadores, pelos os fundamentalistas, sou pressionado por os que são a favor da ordenação feminina, sou pressionado pelos que são contrários à ordenação feminina, pressionado por os que votam em Lula, pressionado pelos que votam em Bolsonaro, pressionado tudo quanto é lugar. E eu tenho que temer a Deus, ser pautado pela palavra de Deus, não me deixar pautar pelas circunstâncias
ou pela mídia. É difícil não ceder à pressão. E às vezes as pressões são externas, mas às vezes a pressão é interna. Nossos desejos, nossas paixões, nossa carnalidade, nossa carne. Paulo vai dizendo: o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu estou fazendo. Eu me lembro que, acho que Paulo que fala, né? Pressões por fora e temores por dentro. Para proclamarmos a verdade, não devemos ter medo de pressão. Não devemos ter medo de pressão. Eu me lembro que uma vez eu era presidente da Convenção Batista Paranaense. E eu sempre gostei de política. Gostei de política a ponto, inclusive, de fazer campanha, de coordenar campanha. Mas toda vez, você lembra disso? Toda vez que eu estava investido de um cargo, eu não misturava as coisas. E o pessoal que me criticava, porque eu gostava de política, chegou um deputado federal, queria falar na Assembleia, uma noite como ontem, abertura solene da Assembleia, queria que esse deputado falasse. Tudo bem, um homem de Deus, diácono batista, mas eu disse: não, ninguém vai falar hoje que não esteja no programa, apenas se vier o presidente da República, o governador do estado, o prefeito do município, que darão uma saudação lá em Ponta Grossa. Não, mas você tem que deixar o fulano falar. Eu falei: não tenho que deixar. Aí vem o secretário executivo do campo: presidente, fulano virá hoje aqui e ele gostaria de dar uma palavra à Assembleia. Eu falei: vai ser um prazer ouvir fulano amanhã de manhã. Não, mas ele vem na abertura solene. Abertura solene quase sempre é a melhor frequência. Disse: não, hoje ninguém fala de política. Mas olha, o negócio é complicado. Falei: não fala. E um amigo muito querido, que eu nunca disse não para esse homem, um homem de Deus, temente a Deus, chega perto de mim e se abaixa. Eu estou sentado ali. Eu disse: o que é isso? Fulano está vindo aí. Seria muito bom que ele desse uma palavra. Gente, quando eu vi aquele gigante ajoelhado diante de mim, não vou nem dizer outras características, senão vocês vão saber quem é. Eu disse: fulano, me perdoe, eu nunca disse não para você, mas dessa vez eu vou ter que dizer. Nessa noite ninguém fala, a não ser as autoridades constituídas do executivo, se vierem. Nunca sofri tanta pressão para dar a palavra a alguém que quer tirar proveito do púlpito do Senhor. E às vezes nós recebemos pressões externas, às vezes a gente enfrenta pressões internas. Não tenha medo de pressão. As parteiras desse episódio decidiram não temer a pressão. Por causa disso, elas experimentaram algo novo da parte de Deus. Em quarto lugar, para proclamar algo novo em tempos difíceis, abençoe pessoas. O texto diz aqui: deixaram viver os meninos e as meninas. Parteiras não fazem o seu nome, elas servem para trazer novos nomes ao mundo. Eu não tenho na minha certidão de nascimento o nome da parteira, mas você que nasceu em um hospital, pega a sua certidão de nascimento, tem lá o lugar que você nasceu, na Santa Casa de Misericórdia, nasceu no dia tal, fulano de tal. E o que devia ter? Dona Maria, não sei das quantas, trouxe a luz.
Não tem nome de parteira. Dificilmente alguém sabe o nome da parteira que te trouxe à luz. Porque quando o menino nasce, as parteiras saem de cena. A criança está no colo da mamãe, está amamentando, ela arruma suas coisinhas ali no canto, vai embora devagarinho, está tudo resolvido. Parteiras servem a pessoas e não a circunstâncias, a estruturas, a coisas. Quando a gente vai proclamar a verdade, a gente proclama a verdade a pessoas, a vidas. Me preocupa quando muitas vezes nós valorizamos demais coisas ao invés de valorizarmos pessoas. Valorizamos demais processos ao invés de valorizar pessoas. Devemos abençoar pessoas. O chamado de Abraão é o mais antigo da história. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, um grande povo. Não um grande templo, não uma grande denominação, um grande povo, pessoas. Nós devemos olhar para as pessoas, olhar para os campos e ver que os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Ou melhor dizendo, dentro das igrejas. É tempo de proclamar a verdade, inclusive para aqueles que a gente sabe que até é crente. Eu me lembro que uma vez, eu trabalhando com liderança na igreja, eu tenho um programa aqui, 5 pontos para trabalhar a liderança na igreja. Primeiro ponto: o líder tem que ter certeza de salvação. Aí reuni minha liderança e fui falar sobre certeza de salvação. No final, tinha 2 líderes fortes na igreja que não tinham certeza de salvação. Aí eu preguei o evangelho para os 2. Fiz o apelo. E os 2 confessaram Jesus como Salvador. Daquele dia em diante, nunca mais tiveram dúvida da salvação. Depois eu trabalho que tem que ter conhecimento do seu dom, tem que ter carisma. E aí a gente trabalha lá, né? A gente faz todo o teste dos dons, explica cada dom, como desenvolver o dom no corpo de Cristo. Depois eu digo, não basta ter carisma, tem que ter caráter. Líder tem que pagar suas contas, tem que honrar o que faz, tem que cumprir sua palavra. Tem que ser íntegro. Depois eu falo que tem que ser submisso a Deus, submisso à palavra, submisso à igreja. Nós somos congregacionais, submisso à igreja, submisso à sua liderança. O que tem de gente insubmissa, insubordinado na liderança das igrejas. E por fim, o líder tem que ser multiplicador, tem que pregar o evangelho. Tem líder que nunca ganhou uma alma para Jesus. Tem líder que nunca trouxe ninguém à vida, nunca foi parteiro, espiritualmente falando. Abençoar pessoas, abençoar vidas, nós temos esse chamado. Em quinto e último lugar, para proclamar algo novo em tempos difíceis, creia na recompensa de Deus. Deus recompensa, versículo 21. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Quando cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. As parteiras cuidaram das coisas de Deus e Deus cuidou das coisas delas. E lhes deu uma recompensa, uma família. Deus tem prazer em surpreender, em recompensar aqueles que o seguem fielmente. Então devemos proclamar a verdade ao mundo
porque a verdade ao mundo é algo novo da parte de Deus. Eu não conhecia isso. Mas agora, meu coração se enche de paz e de confiança, porque a palavra de Deus entrou em mim. Pessoas religiosas, de dentro e de fora da igreja, para viver esse algo novo da parte de Deus em tempos difíceis, creia, exercite a fé, creia na recompensa que vem do Senhor. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Você é uma parteira ou um coveiro? Parteiras estão prontas para viver algo novo e trazer algo novo, trazer vida. Os coveiros estão prontos para tirar a vida, impedir a vida. Muitas vezes nós agimos como quem impede vida. Eu contava para o pessoal dos missionários ontem de manhã, que eu fui em Aliança, uma terra que eu vivi muito tempo aqui em Pernambuco, agora recentemente, e uma família muito querida me recebeu lá, foi bênção. E essa família tem uma empregada que os acompanha há mais de 20 anos. E essa empregada é uma pessoa maravilhosa. E eles disseram: e o Quias, essa é fulana, Dadinha, é um amor de pessoa, só falta entregar a vida a Jesus. Mas ela é maravilhosa, cuidadora, é membro da família. Eu falei: mas vocês têm proclamado a verdade a ela? Sim, ela já entende. Eu falei: por que ela não entregou a vida a Jesus? Não sei. Eu falei: Dadinha, só falta entregar sua vida a Jesus. É verdade, pastor. Eu falei: e o que está faltando para você entregar a vida a Jesus? A hora certa. Eu disse: a hora certa chegou, a hora é agora. Aí, você não quer entregar sua vida a Jesus? Ah, agora não, pastor. Mas por que não? Ah, porque eu ainda fumo. Eu não estou falando de fumar não, filha. Eu estou falando de entregar a vida a Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você não quer fazer isso agora? Agora não. Por que não? Eu ainda uso blusa de alcinha. Eu gosto de vestir calça leg. Ela estava travada nos usos e costumes. Eu deduzi que lá no contexto onde ela vive, não se proclama a verdade. Prega-se usos e costumes. E muitas vezes nós fazemos essa confusão. A gente quer que as pessoas venham para a nossa igreja, que venham para a nossa religião. E na nossa religião você não pode fumar, você não pode beber, você não pode usar blusa de alcinha, você não pode usar calça leg. E eu gosto dessas coisas todas. O cigarro, por exemplo, é algo que me escraviza desde a minha infância. E eu disse para ela: querida, esquece esse negócio. Esquece cigarro, esquece alcinha, esquece tudo isso, mas lembra o seguinte: você é pecadora. Ou você acha que você não é pecadora? Não, pastor, eu sou pecadora. Eu falei: eu também sou. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você crê que Cristo morreu por você, pecadora? Creio, pastor. Mas a Bíblia diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você crê que Ele ressuscitou? Creio. Falei: você fez agora o que tinha que fazer. Você confessou com a sua boca que é pecadora, que Jesus morreu por você, que Jesus ressuscitou dos mortos. É disso que eu estou falando. Não, mas se é isso, eu quero. Então, repete comigo essa oração.
Ah, não, vamos pregar o evangelho. Domingo de tarde, evangelismo. Aí a gente começa a discutir religião, debater denominação, usos e costumes, e a verdade não é pregada. É tempo de proclamar a verdade, e Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, um riacho no ermo. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. O nosso Deus é um Deus que quer trazer luz, quer trazer vida. E Deus conta comigo e com você, para que nós proclamemos essa verdade. E ao proclamarmos a verdade, nós traremos pessoas a um tempo novo, a um momento novo em tempos difíceis. Lembre-se, o inimigo não quer isso. Decida cumprir o princípio de Deus. Não tenha medo das pressões. Viva para abençoar pessoas e creia que a recompensa do Senhor virá. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, irmão, vamos orar, agradecendo a Deus por sua palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor. Queremos te dar graças por tua palavra vinda do teu trono para os nossos corações. Queremos, ó Pai, trazer vida, e nós queremos pedir que o Senhor nos revista com o poder do teu Espírito Santo, para que sejamos verdadeiros, autênticos na proclamação desta verdade. É o que nós te suplicamos e já te agradecemos, que ao sairmos desta assembleia, voltando para as nossas igrejas, a nossa mente esteja focada em realizar a obra do Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos dar prosseguimento. Nosso presidente foi fazer algo ali, ele voltou aqui porque esqueceu o que ele foi fazer ali. E eu não sei o que é, só o que eu vi aqui na mesa. Expediente, nós vamos então ouvir a leitura e aprovação da ata da primeira sessão. Pergunta ao secretário, está pronto? Beleza, então depois nós vamos ouvir então a comissão que vai dar o parecer da ata. Então nós vamos então para o relatório da comissão de indicações. O relator, por gentileza, pode vir à frente para dar o seu relatório. Pastor Aristina. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Quero chamar aqui à frente os membros da comissão de indicações. Pastor Gersenilton, Pastor Jorge Andrei, Pastor Terezo e Pastor Vanuí. Aqui, comigo. Ei. Esses irmãos estavam juntos. Nós trabalhamos ontem para trazer aqui a nossa indicação para a formação das comissões da Assembleia e da Convenção. Então vamos começar, né? Relatório da Comissão de Indicação. A Comissão de Indicações, no exercício de suas atribuições estatutárias e regimentais,
venha a esta magna Assembleia apresentar seu relatório com as seguintes indicações. Para a Comissão de Renovação dos Conselhos, nós temos aqui pastor Cláudio Bernini, da IBSU, Igreja de Altaquari, pastor Fabiano de Souza Evangelista, da PIB de Campo de Julho, pastor Gilson Siqueira de Assis, da PIB de São José do Rio Claro, que vem proposto como relator, tá? Pastor Marcos Antônio dos Passos Marinho, da Abamar, e Rômulo Narciso de Souza, Jardim Atlântico, IBSU. Deixa eu perguntar, é por o relatório todo de uma vez? Tá, obrigada. Comissão de Assuntos Eventuais. Pastor Adelso Luiz de Oliveira, de Alto Araguaia. Pastor Clodoaldo José Alves Garcia, da Abamém, indicado como relator da comissão. Pastor Isaac Pereira da Costa, da Abamar. Comissão de Atas. Edmar Teles dos Santos, de Barra do Garças. Edmar, né? Pastor Roosevelt Tarsis, de Paulo Lima, de Lucas do Rio Verde. E irmã Selma de Oliveira Campos, que vem indicada como relatora.